outros muito complexos ao longo de todos esses anos. E esse procedimento realizado ontem, nós categorizamos ele entre os mais complexos. O porquê? Foi uma cirurgia extremamente complexa, delicada, onde o Dr. Cláudio vai passar os detalhes daqui a pouco, né? Mas foi uma cirurgia onde realmente tinha muita aderência, que são complicações desde o período inicial de 2018, né? Não houvesse aquela primeira cirurgia, as demais não teriam ocorrido, né? Então, esse procedimento que foi extremamente complexo, felizmente, terminou muito bem, né? Foi um procedimento onde o resultado final foi excelente, e é claro que um procedimento de grande porte, com 12 horas de duração, como vocês acompanharam, implica em alguns cuidados muito específicos do pós-operatório, né, da parte clínica, onde nós vamos acompanhar nesses próximos dias. Então, muitos ontem até estranharam, mas o porquê que durou tudo isso? Teve alguma complicação? Não, não houve nenhuma complicação. Realmente foi o que era esperado, né? Um procedimento muito complexo. E agora, nos cuidados pós-operatórios, quando há um procedimento muito prolongado como esse, o organismo do paciente acaba tendo uma resposta inflamatória muito importante, fica muito inflamado. E isso pode ocorrer no pós-operatório, é comum, é normal, e isso pode levar a uma série de intercorrências no pós-operatório. Tá? Que intercorrências são essas? Aumenta o risco de algumas infecções, né? Aumenta o risco de precisar de medicamentos para controlar a pressão, né? O organismo fica muito inflamado e os vasos dilatam, então ele precisa de uma série de medidas específicas. Há um aumento do risco de trombose, né? Problemas de coagulação do sangue, né? Quando uma cirurgia muito prolongada como essa, o pulmão também a gente acaba tendo um cuidado específico, porque muitas vezes a parte mais basal do pulmão pode colabar. Então, são uma série de coisas, de intercorrências que podem acontecer, que agora todas as medidas preventivas serão tomadas, né? Por isso que ele encontra-se na UTI nesse momento, e essas medidas preventivas já estão sendo tomadas desde o momento que ele saiu da cirurgia, né? E vai ser um pós-operatório muito delicado e prolongado, tá? Prolongado. Ontem já muitos perguntaram, mas ele vai ter alta nessa próxima semana? Não há previsão, né? Porque a gente sabe que o importante é que ele saia 100% recuperado. Então, todos esses cuidados vão ser tomados, né? E no momento, é claro que não há nenhuma previsão de saída da UTI nesse momento. Com relação à sequência de eventos, na primeira avaliação em Natal, o presidente estava estável, mas ao longo do sábado para o domingo, ele mantinha sempre um quadro de distensão abdominal, um desconforto abdominal persistente, e o que nós notamos foi uma elevação dos marcadores inflamatórios, que é o PCR. E chegando aqui em Brasília, nós optamos por trazê-lo aqui para Brasília, e na chegada a Brasília foi repetida uma tomografia que mostrou que ele mantinha um quadro de distensão abdominal, apesar de quase 48 horas de tratamento clínico que a gente diz, que é a descompressão do tubo digestivo, jejum, etc. Isso, associado ao achado da tomografia e a essa elevação do PCR, nos levou a indicar o tratamento cirúrgico. A decisão tomada, a cirurgia foi conduzida durante todo o dia de ontem, e eu já tinha em mente que seria um procedimento bastante complexo e bastante trabalhoso, em função de uma experiência prévia com casos semelhantes. A grosso modo, a situação do ex-presidente era a seguinte: era um abdômen hostil, múltiplas cirurgias prévias, aderências causando um quadro de obstrução intestinal e uma parede abdominal bastante danificada em função da facada, em função das cirurgias prévias. E isso já nos antecipava o fato de que seria um procedimento bastante complexo e bastante trabalhoso. Para vocês terem uma ideia, para a gente conseguir acessar a cavidade abdominal do ex-presidente, foram praticamente 2 horas de cirurgia, mais umas 4 ou 5 horas de liberação
de aderências. E uma vez finalizada essa parte do procedimento, a gente começa a segunda etapa, que é a etapa de bolar uma estratégia de reconstrução, tá? Porque tem diversas alternativas, a gente tem que decidir qual que é a melhor forma de recolocar as coisas no lugar. Então, só para terem uma ideia, a liberação dessas aderências é feita de forma milimétrica, praticamente. Se você liberar um intestino que tem 3,5 metros, você vai centímetro por centímetro, tomando cuidado para não lesar o intestino. O intestino dele estava bastante, vamos dizer assim, sofrido, o que nos leva a crer que ele já vinha com esse quadro de uma suboclusão subclínica há alguns meses, tá? Que isso se reflete pelas várias internações que ele teve ao longo desses últimos meses. Isso também contribuiu para a decisão da tomada, da decisão de uma intervenção cirúrgica. Bom, liberamos todas essas aderências, o intestino dele foi liberado desde o início até o final, foi revisto várias vezes para que não ficasse escondida nenhuma lesão desapercebida. O intestino foi reposicionado de forma ordenada na cavidade abdominal e nós reconstruímos a parede da forma que consideramos a mais adequada no momento. É importante que vocês saibam que reconstrução de parede abdominal nessas condições não aparece, não está escrito no livro o que é que você tem que fazer. Você tem que tomar uma decisão em função do achado, tá? Então ele tinha vários componentes que colocam essa condição como uma situação bastante complexa em termos de reconstrução de parede abdominal, mas o que nós fizemos ali foi o arroz com feijão, que é o que a gente costuma fazer em casos assim, e o resultado final foi bastante satisfatório. Ao término do procedimento, nós nos demos por satisfeitos, e agora nós temos essa primeira fase do pós-operatório, que são essas primeiras 48 horas, que são bastante críticas em função de tudo isso que o Dr. Leandro comentou. Então, a gente tem que ficar alerta, tem que ficar de olho. E aí, depois dessas primeiras 48 horas, a gente entra numa outra fase de pós-operatório, tá? Que é uma fase um pouquinho mais tranquila, mas já antecipo para vocês que não tenham grandes expectativas de uma evolução rápida, tá? A gente precisa deixar o intestino dele descansar, desinflamar, retomar sua atividade, para só depois pensar em realimentação por via oral, enfim, daí para frente, retomada de outras atividades. Nesse momento, ele será mantido com uma nutrição, que a gente chama de nutrição parenteral, que é nutrição na veia, sem expectativa de que ele volte a se alimentar hoje ou amanhã ou depois, tá? Ele só vai voltar a receber alimentação por via oral no momento que o intestino retomar a sua atividade fisiológica. Tá? Nós fizemos uma cirurgia com a ideia de que fosse uma cirurgia definitiva, vamos dizer assim. Naturalmente, novas aderências vão se formar, tá? Isso aí é inevitável. Um paciente que tem um abdômen hostil, por mais que você solte tudo, essas aderências voltam a se formar, tá? Então, embora a gente tenha tentado estabelecer a condição mais fisiológica possível para a cavidade abdominal, eu não posso falar, olha, está resolvido o problema, tá? No pós-operatório imediato, essas aderências vão se formar e isso faz com que a recuperação nesses próximos dias seja um pouquinho mais lenta e a gente não tem nenhuma intenção em acelerar isso daí, tá? No futuro, médio e longo prazo, pode realmente acontecer novamente de ter aderências bridas, né? E aí a gente lida com cada caso de forma individualizada. Com relação à reconstrução da parede, hérnia tem um problema, né? Por mais que você faça, melhore sempre hérnia tem uma situação que pode recidivar, pode voltar. Mas acho que o resultado final ficou bastante satisfatório na minha opinião. Vamos lá. Toda vez que você viola a cavidade abdominal, ou quando você faz uma laparotomia, no caso do presidente, a primeira cirurgia foi uma laparotomia de extrema urgência, porque ele estava morrendo. Toda vez que você viola uma cavidade, você coloca inadvertidamente contaminantes dentro da cavidade,
que é pó da luva, é fiapo das compressas que usa para fazer o controle do sangramento. E esses contaminantes, eles causam uma reação inflamatória no peritônio, e o peritônio ele reveste tanto os intestinos quanto a parede abdominal. E essa reação inflamatória resulta em aderências. Se você abrir o abdômen de alguém que nunca teve nenhuma cirurgia, o intestino é todo soltinho. Mas quando você abre um abdômen que já foi operado 4, 5, 6 vezes, as alças intestinais elas ficam todas agrupadas. Você não consegue individualizar, a menos que você faça a liberação dessas aderências. Todo paciente submetido à cirurgia abdominal tem aderências, ok? Em grau maior ou menor. Grande parte dessas aderências elas são assintomáticas, elas não causam nenhum problema. Mas, eventualmente, e todo paciente que já foi operado sabe que pode cursar com a formação desse quadro que a gente chama de suboclusão intestinal.